Gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? A todos os internautas, todos que estão acompanhando via Facebook e pela internet. Gostaria de saudar os irmãos também. Que a presença do Espírito Santo possa adentrar o teu lar nesse momento. Estou muito contente de estar aqui com os irmãos novamente para adorar e exaltar o nome do Senhor. E em meio à palavra que foi lida na leitura introdutória e também em meio aos louvores que foram entoados, eu pude sentir a presença do Espírito Santo ali e lembrando a vida que eu vivia, que eu levava, e saber que é um Deus todo-poderoso que contempla as nossas vidas, que ainda opera coisas surpreendentes e sobrenaturais sobre a nossa vida e a nossa casa, pois a tua palavra vai dizendo que as tuas mãos ainda estão estendidas para trazer salvação para a nossa casa, e os teus ouvidos ainda estão atentos e não agravados, para que possa ouvir o nosso clamor e a nossa petição. Eu agradeço a oportunidade que me foi concedida ao pastor da igreja, pastor Edson, amém, toda a sua casa, os irmãos que me fizeram convite também, que Deus continue abençoando o cooperador Mateus e toda a sua família, o diácono José Carlos, amém, e os irmãos que estão aqui juntamente conosco, o meu irmão que veio, e o pastor Alexandre, sua esposa e o seu filho. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Eu peço para que você que está ouvindo, que está atento, abrir a palavra de Deus segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 7, a partir do verso de número 11. Lucas 7, 11. Confesso que a partir do momento que eu recebi o convite, essa palavra ela ardia muito em meu coração. Eu comecei a perguntar para o Senhor, Ele me deu um esboço ali, uma palavra poderosa. Da mesma forma que falou comigo, eu tenho certeza que vai falar com você também nessa noite. Que vai dizendo assim, ó: o filho da viúva de Naim. Lucas 7, a partir do verso 11. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, Cristo disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia. Quando eu li essa palavra, Deus tratava em meu coração, onde vivemos uma vida de altos e baixos. Ora estamos contentes, talvez por uma aquisição, talvez por conseguir comprar algo, talvez por uma surpresa, algo que veio e nos surpreendeu de uma forma que não esperávamos. E isso, ficamos contentes. Só que a nossa vida, ao mesmo tempo que estamos contentes, vem com algumas surpresas também para o lado negativo. Talvez uma perda, um problema conjugal, um problema familiar, talvez uma porta de emprego que se fechou, ou um luto que chegou até a porta de nossa família, onde vem e nós ficamos tristes, abatidos. Mas o interessante é que a Bíblia vai nos falando que, independente do momento em que nos encontramos, se estamos contentes ou não, há um Deus todo-poderoso acima dos céus que contempla a minha e que contempla a sua vida. E o interessante é que esse Deus, ele trabalha e batalha em prol de nossas vidas.
pois não estamos aqui, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Somos como peregrinos e forasteiros em terras estranhas. E o próprio Cristo já havia nos advertido, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas que não era para nós desanimarmos, mas sim ter bom ânimo, pois Ele venceu e nós também venceríamos, e nós também vamos vencer as aflições, os problemas que há de vir sobre a nossa vida. Nós vivemos isso, pois estamos aqui. E a palavra também vai dizendo em Jeremias, no capítulo 18, a respeito, quando Jeremias tem uma visão, o Senhor leva ele até ali o oleiro está trabalhando sobre o vaso, e o interessante é que o vaso se quebra na mão do oleiro, mas o oleiro vai ali e mexe de novo no barro, e faz um vaso novo. O vaso ele é moldado, por isso que passamos aflições e problemas. Mas esse Deus Todo-Poderoso contempla as nossas vidas de uma forma surpreendente, uma forma maravilhosa. O salmista Davi escreveu o Salmo de número 139, que nos deixa explicado a respeito da onipresença de Deus. Ele vem falando: ei Senhor, o Senhor me sonda, me conhece, o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, de longe o Senhor conhece a minha vida, entende o meu pensamento. E o salmista Davi vai dizendo: ainda antes que houvesse uma palavra em minha boca, o Senhor já me conhecia. E ele mesmo questiona: mas como que eu vou fugir da tua presença? Como eu vou fugir do teu espírito? Me apartar? Pois se eu subir ao céu, o Senhor se encontra. Se eu descer nos abismos mais profundos, fizer ali o meu descanso, a minha cama no Seol, o Senhor também está. Então não adianta você chegar hoje e falar que Deus não está te vendo, ou que Deus não te ama. Por mais que as lutas venham sobre a nossa vida, as afrontas vêm, mas Ele contempla tudo, e no momento certo há de dar vitória sobre a nossa vida, pois Ele é poderoso e maravilhoso. E a palavra que Deus colocou em meu coração, que ardia fortemente a respeito de Lucas, vai falar contigo também. A palavra de Deus é poderosa e maravilhosa. O escritor de Hebreus vai nos dizendo que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra consegue chegar na divisão entre corpo, alma e espírito. Em Hebreus vai dizendo que chega na divisão entre espírito, alma e também nas juntas, na medula. E também a palavra consegue discernir ou entender qual é a intenção do seu coração. A palavra é viva. A palavra vai falando com nós, a palavra que nos mantém de pé, a palavra que nos dá ânimo, a palavra que nos dá força, a palavra que nos dá vigor. O salmista vai escrever no Salmo de número 119, a palavra é como lâmpada para os pés, alumia, nos direciona, é como bússola. E o mesmo veio dizendo que a palavra ele guardou no coração para não pecar contra o Senhor. E quer dizer o quê? Que a palavra me traz o Senhor perto de mim. É só seguir e caminhar. E eu lendo essa palavra aqui, eu já posso imaginar. Eu vejo a história a Bíblia não fala, mas eu imagino a história de uma menina. Uma menina que sonhava, como eu quando criança também sonhava. Sonhava em relação à profissão. Sonhava com quantos anos iria me casar, quanto tempo, quantos anos eu iria comprar minha casa, carro, quantos filhos iria ter. E eu posso imaginar uma menina sonhadora também, que tinha sonhos e planos, projetos para o seu futuro. E o interessante é que a vida vai passando, e agora eu já posso ver uma moça arquitetando. Talvez tenha que se acostumar com a diferença de sua vida e também as diferenças em seu corpo. Talvez se apaixonou, ou até mesmo um casamento arranjado como era antigamente. E talvez as palavras mais esperadas pelas mulheres, quando ela se dá conta, ela já está falando, ou está ouvindo, até que a morte os separe. E agora ela já não está mais sozinha. E eu vejo uma pessoa que começa a ficar contente, vendo que os planos e projetos estão sendo concretizados. Agora ela tem um esposo, agora ela tem um lar para zelar. Embora a vida a dois não é tão fácil, a gente tem que saber conciliar e conviver com as diferenças, mas é tão bom ter alguém para amar, para a gente cuidar e ser cuidado. E agora eu vejo uma moça muito contente, a qual casou, a qual está feliz da vida, a qual tem um lar para zelar. E o interessante é que
não falo o período, mas eu vejo que o tempo vai passando e aquele sentimento chega à sua vida, chega o enjoo, o mal-estar, as primeiras reações ali, onde um bebê está sendo gerado. Talvez alguém que nunca teve, como a palavra vai falando que era um filho único. Eu vejo como que uma moça questionando ou querendo saber a respeito de sua saúde. Talvez perguntando para sua mãe, para os seus pais, talvez para um parteiro, alguém com mais experiência, um médico. Onde chega uma notícia muito boa para aquela família, para aquele casal. Agora já não são mais os dois. Recebe a notícia de que estão esperando um bebê. Como é dito no Salmo de número 127, um Salmo de Salomão, falando sobre o bebê, é a herança do Senhor. São coisas boas, bênçãos sobre a nossa vida. E eu vejo que um casal muito mais contente ainda. Como eu havia falado, a nossa vida é repleta de alegria. Só que eu começo a ver um bebê que começa a crescer. Um bebê começa a crescer ali na barriga. E o interessante é que quando estão grávidos, como aconteceu com a minha vida também, é uma alegria contagiante que a gente não consegue guardar. A gente começa a falar para os parentes. E o interessante, como aconteceu comigo, a minha mãe começava a falar para os vizinhos. E a minha avó também contava. E quando eu vi, todo mundo já sabia. E eu vi uma mulher aqui, que morava em Naim, um lugar pequeno, uma cidade pequena, um vilarejo ali, que até hoje existe algo pequeno. Eu vejo que todo mundo fica sabendo da notícia dessa mulher, dessa gravidez, algo que contagiou, algo muito bom que veio sobre a vida deles, trazendo alegria. E o interessante é que quando chega na hora do parto, e aquele bebê nasce, para alegria ainda mais, ficam sabendo que é um menino. Eu falo isso não desprezando as mulheres, mas agora eles veem que nasceu um primogênito, alguém que não iria terminar ali a história daquela família, um homem que traria outras famílias e isso ia continuar. Eu vejo alguém que iria continuar com as tradições daquela família. Eu vejo um homem que iria continuar com a história e alguém mais que poderia trazer sustento e ajudar também. Ele começa a aprender com o pai, como era seguido. Antigamente as profissões eram aprendidas dessa forma. E essa criança cresce. E a palavra vai dizendo que já era um jovem. Mas como eu havia dito, são alegrias e tristezas no meio da caminhada. Independente se somos cristãos ou não. É da mesma forma, o sol nasceu para todos. E a tristeza chega até a casa dela. Talvez a notícia que ela nunca esperaria receber. Alguém vem e conta que seu esposo veio a falecer. Talvez você se encontre dessa mesma forma. Talvez você vê que os sonhos que estavam dando tudo certo, parece que começa a dar errado. Parece que o chão começa a desmoronar. Parece que a sua vida que estava caminhando para frente estaciona e até parece que começa a dar um passo para trás. Os sonhos dela, talvez aquele esposo que ela almejava conquistar algo mais, aquele esposo que ela começou e cuidava do lar, e tem várias histórias juntos, agora veio a falecer. E talvez você se encontre dessa forma. Talvez o seu filho que adentrava a casa do Senhor parou de vir. Talvez no emprego seu fechou as portas e você não vê mais saída. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, para você que está acompanhando essa live nesse momento, não é momento de parar, não é momento de abaixar a cabeça, é momento de olhar para os céus de glória, pois a Bíblia vai dizendo que é de lá que vem o socorro bem presente na hora da angústia, vem do Deus Todo-Poderoso, como vem para a minha vida e vem para a sua também. Mas eu posso continuar a história aqui, e eu vejo que alguém que vê que o luto adentrou, como adentrou a minha família também, é algo muito difícil de enfrentar se não for a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Mas eu vejo que adentrou e ficou um buraco ali dentro.
algo que, se não for Deus, ninguém preenche. Mas talvez por ela ver o filho crescendo e o filho podendo trazer o sustento, ela vê que poderia ser pior, mas ela continua caminhando, pois as mulheres não trabalhavam, dependia do esposo. O esposo falecendo, ela se tornando viúva, dependeria de filhos, caso tivesse. Se não tivesse, dependeria até de um cunhado que se compadecesse do seu irmão quando em vida, alguém que amasse o seu irmão e se compadecesse da sua esposa. Caso, poderia vir até a mendigar. Mas o interessante é que ela vê que as coisas estão ruins, mas ela toma forças para enfrentar e para caminhar para frente, juntamente com seu filho. Mas parece que estava ruim piora. O que parece que ficou ruim piorou sobre a vida dela. Agora chega a notícia de que seu único filho veio a falecer. Quando eu leio essa palavra, eu começo a lembrar uma palavra que também fala a respeito de uma viúva que se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Uma viúva que tinha um esposo que era temente a Deus, que era ali aluno da escola de profetas de Eliseu. E o interessante é que os credores vêm porque ela tinha 2 filhos pequenos e não poderiam trabalhar ainda. Então vem para levar os filhos como forma de pagamento. E essa mulher, ela vê que parece que não tem mais saída na sua vida, mas ela lembra do profeta. O seu esposo faleceu, mas ela lembra, ela indaga o profeta: ei, servo de Deus, profeta, o meu esposo era temente a Deus e era seguidor do Senhor, servo do Senhor. O credor está vindo e quer levar meus 2 filhos. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer nesse momento? Não tenho saída. Mas o homem de Deus, direcionado por Deus, deu uma saída mediante Deus. Ele vai ali, fala para ela, pergunta o que ela tem. Ela fala que tinha apenas uma botija de azeite. E ela fala para para levar a botija para sua casa, levar vasos. E Deus ali opera o milagre. Mas quando eu leio essa palavra aqui em Lucas 7, eu vejo que ela não conhecia nem o profeta, ou talvez ela não pensou nisso, não tinha saída nenhuma. Quando o filho vem a falecer, eu vejo como que as esperanças dela se escorrendo pelas suas mãos. E aí vem a pergunta: o que fazer? Como reagir quando não temos mais saída alguma? O que fazer? Que medidas tomar quando olhamos para o lado e não vemos nada? Mas há um Deus todo-poderoso, como foi dito desde o início do culto, quando o irmão abriu o culto ali orando e falando algumas palavras em meio aos hinos da harpa. Há um Deus maravilhoso que contempla as nossas vidas. Essas perguntas muitas das vezes são por pessoas que ainda não aceitaram o Cristo como único e suficiente Salvador, e não entendem, não sabem do poder que o Cristo tem, do Cristo todo-poderoso e maravilhoso. E o interessante é que, entrando na mensagem aqui que foi lido, a Bíblia vai falando que eu creio que as mesmas pessoas que receberam a notícia de que seu filho havia nascido foram as mesmas pessoas que estavam em volta daquele caixão. Da mesma forma que foram surpreendidos com uma notícia boa, também foram surpreendidos com uma notícia ruim. E a Bíblia vai falando que havia um cortejo, pessoas segurando aquele caixão e levando em direção ao cemitério, ao sepulcro, ali onde iria ser colocado aquele corpo. Mas o interessante é que no começo do capítulo 7, fala de um Cristo. Eu estou falando, que nós estamos falando desde o começo, um Cristo que já vem operando prodígios e maravilhas. Um Cristo que vem juntamente com os seus discípulos, a sua escola de apóstolos,
e também vem com uma grande multidão, muitas das vezes curiosos, muitas das vezes pessoas que acreditavam realmente no poder do Messias, muitas das vezes pessoas que iam só para ver ou pessoas que iam só para criticar. Mas a Bíblia vai falando de um Cristo que estava em Cafarnaum no começo do capítulo 7. E vai falando de um Cristo a qual é indagado ali, ele é parado por um centurião. Esse centurião vem falando para o Cristo que um de seus servos estava passando por um problema ali, e o interessante, estava moribundo, doente moribundo, no capítulo 7, versículo 2, o servo de um certo centurião. E o interessante é que Cristo vê fé e opera milagres. Então, ao mesmo tempo que Cristo vem operando milagres, eu vejo que uma multidão vindo de encontro. A Bíblia vai dizendo, como eu li aqui, a partir do verso 11 até o 17, que quando Cristo vai adentrar a porta, vai adentrar o portal da cidade ali, bate de frente. Aquela multidão, juntamente com o dono da vida, juntamente com o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, juntamente com o Deus vivo, aquele que deixou todo o esplendor de glória para morrer na cruz por mim e por você, vindo de frente com aquela multidão totalmente triste. Eu comecei a ver, eu comecei a estudar, eu comecei a ler ali, Deus começava a falar comigo a respeito que tem algo muito contraditório nessa história. E eu questionando, eu fui procurar o significado da palavra Naim. Eu vi que é uma palavra árabe que tem significado por sossego, tranquilidade. E eu questionando a Deus o que significava, e Ele começou a falar para mim que muitas das vezes pessoas procuram sossego da terra, talvez procuram que alguém venha o abençoar ou ajudar, venha o sustentar, talvez procuram segurança e confiança dos homens, mas não entende que o único que pode preencher o vazio que há dentro de nós, trazer alegria e segurança para os nossos pés, o único Deus que nos ama realmente, o único que nos ama realmente é o Deus Todo-Poderoso. Os homens são falhos e pecadores, mas Deus é maravilhoso. A palavra mesmo vai dizendo que se nós, sendo bom, muitas das vezes somos maus, muitas das vezes sabemos das coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus Todo-Poderoso, e Ele contempla as nossas vidas, e Ele não falha. A diferença dele com os homens, que os homens muitas das vezes prometem e não cumprem, mas o Deus, Ele não é homem para mentir, muito menos filho de homem algum para se arrepender na promessa que Ele fez sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu não sei como você se encontra aí na sua casa nesse momento, talvez assentado no sofá na sua sala, ou talvez até chorando no seu quarto ao ouvir essa palavra, pois não sou eu, mas sim o Espírito Santo que está me direcionando, está me impulsionando para falar para você. Ainda há esperança para a sua vida, ainda há esperança para a sua casa, como foi louvado aqui, eu sou uma árvore cortada, mas ao encontro com o Espírito Santo, com as orações dos santos que foram de encontro, e Deus operou milagres, prodígios e maravilhas, e estou aqui como servo do Senhor, não para me engrandecer ou para me achar, mas sim para falar que Ele sim é o Todo-Poderoso. Ele quer fazer morada na sua vida, Ele quer entrar e de encontro com as suas feridas e vir com o bálsamo, o Espírito Santo, renovar as suas forças, te colocar de pé. Deus é fiel, Deus é o Todo-Poderoso. Eu vejo como que uma mulher que talvez procurou solução dos homens, uma tranquilidade nos homens, na terra, mas aí viu que não puderam fazer nada quando ela mais precisava, mas o Deus Todo-Poderoso entrou com providência na sua vida. E o interessante é que vai dizendo que ele chegando, primeiro 13, e ele vendo o sofrimento daquela mulher, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: ei, não chores. Glória a Deus.
E eu vendo ali, eu falei: Senhor, mas por que íntima compaixão? Não por que apenas compaixão? Por que íntima? E eu tive a resposta: íntima compaixão porque ele sentiu o sofrimento daquela mulher. Íntima compaixão porque ele sofreu juntamente com ela, ele entendeu, ele viu que ela sofria. Oh, Deus Santo e Poderoso, ele viu o teu sofrimento. Ele não pensou duas vezes em morrer na cruz por mim e por você. Ele não pensou em duas vezes em uma morte de cruz, maldição, maldito, para que nos tivesse mais uma oportunidade, para um dia estarmos juntamente com Ele nas moradas celestiais. A palavra que foi dita em João, de número 14, que Ele ia preparar a morada, e já que Ele vai voltar para buscar a minha e a sua vida. E essa palavra que quando ela esperava dos homens, eu vejo uma palavra muito conhecida que se encontra ali em João, capítulo de número 5, se não me falha a memória. Capítulo de número 5, quando Cristo passa num tanque chamado Betesda, tanque de Betesda, e um paralítico estava ali. E o Cristo pergunta para o paralítico: ei, queres ficar são? Queres ficar limpo? E o paralítico, em vez de falar eu quero ficar limpo, mas não, ele fala que o coração dele estava cheio. Não há homem algum que me ajuda, que me coloca no tanque. Não há homem algum que venha me ajudar a ser limpo, a estar novamente, sem nenhum problema. A palavra vai dizendo que ele era de nascença, né? Mas está caminhando como os homens que não têm problemas alguns. Mas o interessante é que era mais um que esperava dos homens, como essa mulher talvez esperava também, como eu disse a respeito do nome da cidade. E a palavra vai dizendo que quando ele chegou, tocou no esquife, e os que levavam pararam. E o Cristo disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto, o jovem, ele assentou-se e começou a falar, e o Cristo entregou a sua mãe. Essa palavra, quando ouvi que entregou, falava fortemente no meu coração também. Isso daqui fala quando o milagre acontece na vida daquela mulher, quando aconteceu, as pessoas que presenciaram, as pessoas que viram ela chorando, agora passaram a ver ela sorrir. Aqueles que podem ver o seu sofrimento nesse momento, as pessoas que estão à tua volta vão ver você cantando o hino da vitória. Não para te engrandecer ou para mostrar, para achar que você é muito, mas sim para entender que há um Deus todo-poderoso na sua vida, que há um Deus todo-poderoso que ainda opera prodígios e maravilhas. Como em casa, nos encontrávamos perdidos, e o Senhor nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Dia a dia vemos na congregação pessoas que chegam, parece que estão cegos, não estão vendo o brilho. Mas aí o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que opera prodígios e maravilhas e milagres, começa a dar visão. Aquele que não caminhava, passa a caminhar. O Senhor vai lá e opera milagres. Aquele que não ouve a voz do Senhor, começa a orar, e o Senhor começa a falar com ele. É o que? É o Deus Todo-Poderoso ainda operando milagres. A palavra vai dizendo que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E eu termino aqui, meus irmãos. Falei para Deus, Deus falou comigo a respeito da mensagem. Eu ia ser breve e objetivo. Eu pedi para o Espírito Santo. O Espírito Santo falou que tem vidas, e muitas das vezes adentraram até a live e não sabem nem porquê. Eu vejo como que a história dessa mulher, que estava saindo desanimada, parece que não tinha esperança, nenhuma luz no fundo do túnel. Mas foi o Cristo que marcou o encontro com ela,
naquele dia. E foi o mesmo Cristo, o mesmo Deus que marcou encontro contigo nessa live, nessa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele quer entrar na sua vida e fazer morada, quer entrar na sua vida e mudar a sua história, mudar o seu cativeiro. Talvez as pessoas acham, ao olhar e ver o seu passado, talvez a história do seu pai, da sua mãe não foi dessa forma, e eles acham que você também vai ser um derrotado. Talvez eles pensam dessa forma, mas Deus marcou um encontro contigo nessa noite para falar para você: eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua vida. Só basta entregar a sua vida para mim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a vida de cada um que esteve presente e que compartilhou essa live. Vidas foram e ainda serão abençoadas pelos louvores e pela palavra de Deus que é viva. Amém, meus irmãos.